Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e esse vídeo é uma narração do slide que eu fiz para o curso de mídias na educação da URGS, a disciplina de práticas do DI. Então o assunto é a transferência de calor. Processo de transmissão de calor. Transmissão de calor por condução é a transmissão de calor de molécula para molécula. Exemplo: barra de ferro aquecida em uma das extremidades. Aquecendo-se uma barra de ferro em uma extremidade A, o fluxo de calor vai ocorrer até chegar até a extremidade B. Então aqui no desenho, nós vemos que tem um aumento da temperatura que começa no ponto A e vai até o ponto B. A temperatura 1, então, é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 3. Cálculo do fluxo de calor. Então, temos uma barra aqui de comprimento L, então, um material qualquer, do ponto 1 até o ponto 2, sofrendo um aquecimento na extremidade 2. Então, a fonte de calor agora está na extremidade 2, e o fluxo, então, vai ocorrer do ponto 2 até o ponto 1. O fluxo de calor é representado pela letra grega φ, utilizando a fórmula ao lado. φ é igual ao coeficiente de condução de calor vezes a área da secção, vezes a variação de temperatura, dividido pelo comprimento. Condutores e isolantes. Alguns materiais conduzem melhor o calor. Eles são chamados de condutores térmicos. Os metais são bons condutores de calor. Temos aqui então alguns exemplos: o ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço e o bronze. Os isolantes. Alguns materiais são maus condutores de calor. São chamados de isolantes térmicos, como por exemplo o vidro, a madeira, o isopor e o papel. A condução do calor nos metais explica o que ocorre quando tocamos em um objeto de metal. Sentimos que é mais frio do que o outro objeto de madeira ou de plástico, todos à mesma temperatura ambiente. Exemplo: a maçaneta da porta. Essa sensação ocorre porque os metais são bons condutores de calor, por isso retiram energia do nosso corpo mais rapidamente do que a madeira ou o plástico. Transmissão de calor por convecção. E a transmissão de calor pelo deslocamento de camadas de gás e ou líquidos devido à diferença de densidade entre elas. Exemplo: funcionamento da geladeira. Correntes de convecção. Continuando aqui então, o que acontece? O ar quente, que é menos denso, sobe, e o ar frio, que é mais denso, desce. Então, essas correntes elas ficam trocando de lugar, então formam as correntes de convecção. O ar frio no congelador se contrai, tornando-se mais denso, o que faz descer. Então, aqui tem um esquema mostrando o ar frio mais denso, o ar quente das partes inferiores, por sua vez, sobe, sendo resfriado. Transmissão de calor por irradiação. É a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Exemplo: quando estamos ao lado de uma fogueira ou de um forno, o calor que chega até nós é transmitido por irradiação, conforme mostra o esquema. Outro exemplo é a transferência de calor do Sol até a Terra. A quantidade de calor transmitida por irradiação pode ocorrer da seguinte forma: absorvida
ela pode ser refletida ou transmitida. Cores claras absorvem menos calor. Já as cores escuras absorvem mais calor.